Então, eu vou compartilhar a tela aqui para que a gente entenda o que a gente vai trabalhar hoje. Ó. Nós vamos trabalhar o que é uma aula, nós vamos tentar linkar com as teorias da aprendizagem do ensino do esporte, e para isso a gente vai trocar algumas informações, vai conversar a respeito de tudo isso, tá? Antes da gente começar, vamos trocar informação. O que vocês entendem por uma aula de educação física? O que é uma aula? Basicamente, o que vocês entendem por uma aula de educação física? Vocês podem abrir o microfone e falar a respeito, tá tranquilo, eu estou esperando para vocês, por vocês, o que seria uma aula. Um de cada vez, por gentileza. Se vocês não falarem, eu vou acabar perguntando, como assim, perguntando para o Pedro. Pedro, o que tu entende por uma aula de educação física? O que é a aula de educação física? Não se preocupe com... Boa noite. Boa noite. Bom, a aula de educação física é uma aula onde a gente desenvolve, ensina o aluno a prática de esportes a uma vida saudável. Beleza, tá? Tudo isso tem na aula, mas o que seria a aula, né? Nós falamos, vocês assistiram um vídeo, uma videoaula, né, no caso, falando sobre ensino, instrução, tá? E falou sobre essa área toda, né? E agora eu queria entender o que é a aula nesse processo de ensino, o que é a aula em específico. Quem se animaria a falar sobre o que é a aula? O que vocês entendem pela aula de educação física? Jonatas, o que tu acha que é a aula? Como você definiria a aula? Vai lá. Eu definiria algo como se fosse um professor, né, no caso, uma pessoa que tem mais conhecimento técnico e até mesmo relacionado um pouco à saúde também, que passa aquele conhecimento para o aluno, dentro de um esporte ou de uma atividade física. Beleza, eu acredito que isso acontece dentro da aula. Boaventura botou aqui, ó, é passar o conhecimento basicamente. Concordo que é passar o conhecimento, mas também pode ser mediar o conhecimento, Boaventura. Eu ia falar que o professor trabalha como mediador do esporte ali. Então, seria mediar também esse conhecimento, não especificamente só passar. Né? Tem alguém que abriu o microfone. Vai lá, Matheus. Visa também o desenvolvimento motor do aluno. Agora, olhando assim, vocês já tiveram treinamento esportivo com o Adriano? Já tiveram treinamento esportivo, sim ou não? Bota um likezinho quem já teve treinamento esportivo. Ninguém? E vocês não ouviram falar ainda sobre o que é o macrociclo, o mesociclo e o microciclo? Sim. Já ouviram falar? Se tu colocasse no macrociclo, ou num sistema de treinamento, numa periodização de treinamento, a aula seria o quê? Ela estaria no macro, no meso ou no microciclo? Tendo em vista todo ano, seria um macro. Eu acho que a aula seria o macro. Se a proposta é da aula todo ano, seria um macro. Depende também de qual esporte eu ensinaria essa criança. Quais esportes? Né? Aí eu teria que como é que se diz, me organizar para montar isso. Por exemplo, se fosse vôlei. Pedro, eu estou perguntando uma aula. Essa uma aula na tua periodização de treinamento, ela seria o macro? Ah, não, uma aula não. O macro é o geral, de todas. Então, uma aula seria o quê? Mas é que essa uma aula faz parte do macro, não faz? Faz, mas ela seria o quê? A menor parte, a maior, a média parte ou a maior parte? Ela seria uma das partezinhas menores que completam o macro. Seria uma das partes que completa o macro. Então, ela faz parte do microciclo. Faz parte disso, do microciclo. Então, a gente começou a entender o que é uma aula. Vou compartilhar com vocês aqui, ó, e não reparem a bagunça que está acontecendo lá fora, porque eu acho que está saindo toda uma família para passear, eu acho. Mas olha só, o que é uma aula? A aula é o horário de estudo de uma turma na escola e ou instituição acadêmica.
em que se pretende um processo de aprendizagem. Pode ocorrer dentro ou fora das escolas e academias, como em aulas de ginástica, música, culinária, online, aulas particulares, entre outras. Então, nós percebemos que a aula é a menor partícula do nosso processo de ensino. Então, uma aula, ela faz parte do microciclo. Depois, algumas aulas durante a semana podem fazer parte desse microciclo, algumas aulas na parte do bimestre pode fazer parte do mesociclo, e algumas aulas, os mesociclos, vão fazer parte do macrociclo, que seria o nosso ensino. Tá? Está travando para vocês? Alguém colocou aqui, está travando. A minha também. Precisa que eu repita? Quem não entendeu, eu posso explicar. A aula é a menor parte do que a gente está ensinando dentro do quadro do ensino todo. Tá? Vou seguir o compartilhamento aqui para a gente entender. Ó. Vou conceituar novamente. A aula é o horário de estudo de uma turma na escola e ou instituição acadêmica, em que se pretende um processo de aprendizagem. Pode ocorrer dentro ou fora de escolas e academias, como em aulas de ginástica, música, culinária, online, aulas particulares, entre outros, tá? Menor parte. Todos entenderam? Coloquem o likezinho aí para... Vai colocando o like aí, por gentileza. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo vai saber. Para mim, travou na explicação. A aula é o quê? É a menor parte do teu ensino. É o que acontece dia a dia. Ela é a menor parte do teu macrociclo de ensino. Ela pertence ao microciclo. Como todo mundo entendeu agora, Christian, ficou claro? Ficou? Sim. Beleza. Agora, a minha pergunta é muito fácil. Vamos tirar de letra. Vocês estão se formando em quê mesmo? Em educação física, é isso? Tá? Licenciatura em educação física. O que é educação física? O que vocês entendem por educação física? Um de cada vez, tá? O que vocês entendem por educação física? Preciso chamar vocês para conversa. O que vocês entendem por, segundo a BNCC, o Boaventura botou, é o estudo da linguagem corporal. Beleza. O que mais pode me dizer, pessoal, sobre o que é educação física? Vai lá, Jonathan. O que é educação física? É um processo de desenvolver movimentos através de atividades físicas, habilidades motoras. Tá indo bem, Pedro. Que mais? Quem mais ajuda o Pedro? Quem concorda com o Pedro? Vamos lá. O que é educação física? A gente vai se formar em educação física e não sabe conceituar educação física. A gente precisa desse conceito. Tem que entender o que é. O Cabral, o que é educação física? A educação física é a área do conhecimento humano, né, professor? Que liga ali com as práticas corporais, que vai desenvolvendo o corpo humano através das atividades físicas e aperfeiçoamento da atividade motora aí como um todo. Vocês viram que é uma pergunta simples, né? A gente vai se formar em educação física, mas a gente nunca parou para refletir o que é educação física, né? Então, o que é interessante? A gente parar, conceituar e saber o que a gente está falando, né? Entender em que nós estamos nos formando. Mais alguém quer contribuir o que é educação física, antes da gente conceituar ali, da gente ter um conceito para toda a turma? Mais alguém gostaria de colocar? Christian, ele colocou que está ouvindo em partes. Pode ser a tua internet, cara. Dá uma olhadinha na tua internet, se ela não está boa, de repente pode ser ela, tá? Galera, vamos dar uma olhadinha no conceito de educação física, tá? Olha só. Antes disso a gente refletiu um pouquinho sobre o que é a aula, tá? Mas eu vou ali no conceito e depois eu volto, para a gente entender. 2 conceitos que é importantes a gente entender. O que é educação física? Educação física é uma disciplina muito significativa,
porém, por diversas vezes pouco valorizada na grade curricular. Ela insere, adapta e incorpora o aluno no saber corporal do movimento. Sua função é formar cidadãos, segundo Beth 2. Irá produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, qualificando-a para desfrutar os jogos, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e as práticas de aptidão física, em proveito do exercício crítico dos direitos e deveres do cidadão, para a benfeitoria da qualidade de vida humana. Então, aqui você pode ver que tem um conceito de educação física bem maior. Educação física escolar veio para somar e contribuir com a educação intelectual e moral nas escolas. Uma das responsabilidades dessa disciplina é instruir e instigar o aluno a opinar e se posicionar criticamente em relação às atuais linhas de cultura corporal do movimento. Vou voltar aqui os nossos slides, só para aquela parte da aula ali. Tá? Aula é uma redução, é uma unidade de um processo pedagógico como um todo. Ela é uma unidade no conjunto. A aula é igual a um processo de desdobramento no tempo e no espaço do processo de ensino-aprendizagem. Quais são os elementos de uma aula? Isso é importante a gente entender. Os elementos de uma aula é o professor, o aluno, o assunto, os meios e o ambiente. Bom, o professor somos nós, ele é o mediador do conhecimento, ele faz com que o aluno busque o conhecimento através da motivação e de vários outros aspectos, mas o professor é peça importante dentro da aula, tá? É ele que tem a função de coordenar essa aula, tá? O aluno é o nosso educando, assim que nós chamamos, é pelo qual o professor trabalha, o objetivo do professor é fazer com que esse aluno adquira novos conhecimentos, novas habilidades, tá? Para que ele se desenvolva em um processo contínuo. O assunto qual é? É o conteúdo que nós utilizamos para desenvolver o aluno, ou seja, o assunto se nós vamos dar uma aula de vôlei, será, por exemplo, o vôlei em si, o jogo do vôlei, os fundamentos do vôlei. Se for uma aula de handebol, vai ser isso aí, entendeu? Mas a gente não está só desenvolvendo o vôlei, a gente está desenvolvendo regras, condutas, a gente está desenvolvendo um cidadão. Então, os elementos de uma aula é o professor, é o aluno, é o assunto. Os meios pela qual o professor utiliza, tá? Para gerar essa aula, pode ser uma técnica com bola, pode ser utilizando o apito, pode ser várias coisas assim. O ambiente é onde ele vai dar essa aula, se vai ser numa quadra, se vai ser num campinho, vai ser na areia, se vai ser dentro da sala de aula, se vai ser uma aula teórica, tá? E a aula se altera quando mudamos os elementos de uma aula e surgem novos elementos, tá? Mudamos nossa didática porque mudamos nossa vida. O que quer dizer isso aqui, essas duas frases? Olha só, se o professor, ele simplesmente mudar o ambiente, hoje ele está dando uma aula, está treinando handebol, ele está treinando arremesso ao gol, mas ele está dando uma aula numa quadra. Essa aula é de um jeito. Se ele hoje resolver trocar essa aula e dar essa aula numa quadra de areia, vamos dizer assim, na areia, vai ser a mesma aula ou vai ser uma aula diferente? O que vocês acham? É a mesma aula ou mudou a aula? É diferente. É diferente. A areia é diferente de jogado na quadra, já não dá para quicar, já o arremesso pode não sair o mesmo, ele já não consegue ter a mesma impulsão. Jonathan, você ia abrir o microfone e não falou. Pode falar. Não, falei diferente também, professor. Tá. Aula diferente. Se ele alterar, por exemplo, bom, mudando o ambiente, ele consegue mudar tudo aquilo ali. Então, a gente já notou que o professor, mudando um daqueles itens, ele muda toda a sua aula, tá? Dependendo do tipo de aula que ele vai fazer, ele pode escolher mudar um daqueles 5 itens ali, e ele muda toda a aula. Quais são os 5 itens mesmo que eu citei ali para vocês? É o professor, o aluno, o que mais? O meio, o assunto o assunto. Tá? Ele mudando um desses itens, ele muda
toda a aula dele. E a combinação disso faz com que ele mude a aula dele, tá? Nós estamos aqui, ó, só para a gente refletir sobre a aula. A aula é uma redução, uma unidade de um processo pedagógico como um todo. Ela é uma unidade no conjunto, ela é um pedacinho do conjunto. A aula é o processo de desdobramento no tempo e espaço do processo de ensino-aprendizagem. Ficou clara essa parte aqui? Vou descompartilhar. Faça um likezinho se ficou claro, para mim poder continuar. Se ficou dúvida, a gente para, conversa sobre isso. A maioria está dando um like, está ficando claro. Vamos seguir, então, devagarinho. Nós refletimos no próximo slide sobre o que é educação física e o que é educação física escolar, tá? E agora a gente vai conversar sobre elementos de uma aula, tá? O professor. Tá? Nós vamos focar agora nesse elemento da aula que é o professor. O professor de educação física é o profissional responsável por promover a prática de ginástica, jogos, atividades físicas em geral, ensinando os princípios e regras e técnicas de atividades esportivas. Mas ele não ensina só o esporte. Ele ensina através do esporte muito mais do que só o esporte. Vocês concordam com isso? Façam um positivo aí, tá? Nós ensinamos através do esporte, não quer dizer que a gente ensine somente o esporte. Um professor de educação física define a atividade física mais indicada para cada pessoa, orientando-a quanto à postura, intensidade e frequência de cada exercício. O professor de educação física pode ser o profissional, o professor de educação física, por ser o profissional responsável por promover a prática de ginástica, jogos e atividade física em geral, se relaciona com a área da saúde. Então, olha só, por a gente promover a prática da saúde, nós somos considerados profissionais da área da saúde. A Thaís está colocando aqui, professor, estou sem microfone. Agora estou voltando aos poucos para as aulas. Até o momento está ok para mim, mas caso surja alguma dúvida, lhe pergunto. Beleza, fica tranquila. Então, ali, o que a gente fez agora? A gente analisou, em específico, o professor, tá? Para a gente entender quem é o professor. Agora, nós vamos fazer um exercício bastante interessante, que é observar as qualidades de um professor de educação física, tá? Eu vou colocar as qualidades de um professor de educação física e eu gostaria que vocês, no primeiro exercício, pensassem no que eu não coloquei aqui, tá? Eu vou colocar algumas, mas eu quero que vocês fiquem anotando e prestando atenção. Eu vou citando essas qualidades e vocês vão vendo quais as que eu esqueci, tá? Principais qualidades de um professor de educação física: paciência, boa comunicação, sociabilidade, empatia, motivação, disposição, atenção, ser incentivador, ser amigo, ser comunicativo. Opa, eu passei o slide aqui, foi mal, volta. Já está aqui, deixa eu só correr vocês para o lado para mim ler. Ter boa didática, ter domínio do conteúdo, ser respeitador, ser criativo, gostar do que faz, ser educador, ser planejador, ser atualizado, ser profissional e ser interessado. O que eu esqueci aqui, galera? Quem é que acha alguma coisa que eu tenha esquecido ao ter colocado ali? Alguma coisa que eu possa ter esquecido? Tenho certeza que não está tudo ali, mas eu gostaria de ouvir vocês se eu esqueci de alguma coisa ali. Alguma coisa? Na outra aula, o senhor falou sobre ter autoridade. Ter autoridade, ter uma autoridade, que a gente tem que entender o que é autoridade, né? Ele ser reconhecido como alguém que conhece a atividade, alguém que vai conseguir ajudar o aluno, tá? E ter o que a gente falou de presença de comando, né, Ana Luísa? Ele estar ali e os alunos reconhecerem nele a autoridade pelo comando da sua aula, como mediador da aula. Perfeito. Que mais? A Ana Luísa trouxe um elemento que a gente não tinha se ligado. Que outros elementos eu poderia ter colocado ali? Vamos lá? Um de cada vez.
O senhor colocou criatividade? Opa, vamos dar uma conferida. Alguém escreveu criatividade, mas eu acho que eu coloquei. Paciência, empatia, ser criativo, aqui, ó. Então, tem criatividade também. Vocês querem que fique com o slide aparecendo? Eu posso deixar ele aqui. E vocês têm certeza se faltou alguma coisa. Alguma coisa? Estamos tranquilos? Alguém escreveu alguma coisa no chat? Vamos ver aqui. Organização. Opa, será que tem organização aqui? Então, ser organizado, acho que não tinha. É um item que faltou mesmo. Legal. Legal, legal, legal. Alguém colocou ali organização. Muito bom. Deixa eu ver quem colocou. Foi o Boaventura. O que mais nós poderíamos achar? Persistente. Também, concordo. Tem que ser persistente. Tá. Posso fazer um outro exercício com vocês agora? O Jonas abriu. Pode falar, Jonas. Professor, eu pensei assim, agir de forma legal, tipo, legalidade, não, como posso dizer, não aceitar, tipo, anabolizante, esse tipo de coisa, assim, fora da legalidade jurídica, assim, ser legal, não sei como dizer uma característica, não. Tipo, ser conforme a legalidade, né, segundo a lei. Ter uma conduta, no caso, uma conduta que seja adequada às leis, quer dizer isso, não que os alunos façam coisas que não são. Pode ser, mas isso aí eu acho que está englobado em alguma das coisas ali. Vou fazer uma outra pergunta de outra reflexão. O que é obrigação e o que é diferencial no professor de educação física? Vou botar o slide e vou fazer uma pergunta para vocês. Vou fazendo as perguntas para vocês, né? Para nós refletirmos sobre. Acho que aqui já passou o slide, vamos voltar atrás. O que é obrigação e diferencial? Paciência é obrigação ou é diferencial? Obrigação. O senhor tem que ser paciente, então tá, beleza. Uma boa comunicação é obrigação ou é diferencial? Obrigação. Obrigação. Será que só saber se comunicar é uma coisa, ser comunicativo é uma coisa, e ter boa comunicação é uma obrigação ou é uma diferencial? É que eu acredito assim, professor, sem uma boa comunicação não existe como ter uma aula. Os alunos não vão te respeitar, não tem como, tu não vai conseguir passar a didática da atividade. Então, sem uma boa comunicação, acredito que não tem como sair uma aula. Então, é uma obrigação. Não é um diferencial. Sociabilidade é o diferencial ou é obrigação? E aí? Professor, Diferencial. é um diferencial? Eu acho que ele não tem que ter socialização. Não é obrigado a ter sociabilidade, não é obrigado a socializar com os alunos dele. Obrigado não, isso é uma escolha dele, ele precisa interagir no tempo de aula, depois disso ele não é obrigado. Tá, mas durante a aula ele tem que ter sociabilidade. Sim, durante a aula sim, Então passa a ser uma obrigação para ele durante a aula. mas por experiência própria acredito que seja um diferencial. Tá, então quer dizer, por nós não encontrarmos isso nos colegas profissionais, isso passa a ser um diferencial. Empatia, diferencial ou obrigação? Obrigação de todas as áreas. Beleza. Motivação. O professor de educação física tem que ser motivado? É diferencial ou é obrigação? Diferencial. É diferencial. Então, tu acha que ele pode não ser motivado na aula? Pô, eu vejo como obrigação, motivação. Por isso eu fiz a pergunta. Será que é obrigação ou será que ele é um diferencial? É que depende, eu já tive professores desmotivados também. Desmotivados? Sim, acredito que sim. Mas ele é pago para estar motivado a te dar aula, né? Ter um motivo para a ação. Motivo para a ação é motivação. Ele tem um motivo, além de ser pago, ele tem que estar querendo te ensinar aquilo, né? Disposição, você acha que o professor tem que estar disposto? É uma obrigação ou um diferencial?
É uma obrigação. Só que assim, né, professora? Aí, no caso, com essas qualidades, aí a gente está montando um professor perfeito, né? E acredito eu que nenhum tenha todas essas características num percentual assim notável. Eu posso ser motivado, mas não para o meu aluno perceber que eu sou motivado, entendeu? Aí eu posso ter mais disciplina, por exemplo. É difícil ter um professor tão completo com todas essas características aí que seja notório, sabe? Do meu ponto de vista. Olha só, o que a gente tem que entender. Aqui nessas características, são características que deveriam ser obrigações nossas. Mas por a gente não conseguir, para a nossa, né, quadro profissional, não conseguir ter todas essas daqui, como tu está colocando, algumas passam a parecer que são diferenciais, mas na verdade elas são obrigações, tá? Tudo que está aqui nós deveríamos ser, tá? É como tu colocaste, nem todos conseguem ser tudo, tá? Mas nenhuma delas, teoricamente, deveria ser diferencial. Por exemplo, tu é pago para dar atenção para o aluno. É para isso que tu tornou professor. Tem que estar atento ao teu aluno, atento à aula. Mas muitas vezes o professor não está. E não estando, aqueles que estão se tornam diferenciados. Mas, na verdade, é uma obrigação do professor. Não sei se vocês concordam com a minha fala. Se vocês discordam, a gente pode debater um pouco. Não, com certeza. Eu acredito também que nas outras profissões também, né, professor? Dificilmente qualquer profissão alguém vai ser tão completo assim. Mas com certeza, uma pessoa que tenha todas essas características positivas aí tem chance de ser um grande profissional. Perfeito, é isso que nós estamos debatendo aqui, né? Aquelas qualidades colocadas ali, elas na verdade são obrigações. Vamos dar uma olhadinha mais no professor, olha só. Professor é igualdade, professor é mediador. Antigamente se entendia o professor como alguém supremo, alguém que está acima, né? E possui o dotado do conhecimento, nós precisávamos dele. Hoje a gente sabe que o professor é um mediador. Nós temos muita informação na internet, por exemplo, nós temos conhecimento na internet, mas as pessoas não sabem fazer a pergunta certa. Na verdade, a resposta tu encontra na internet todas as respostas que tu quiser, mas tu não tem a pergunta. Quem é que ajuda a achar a pergunta certa? É o professor como mediador. Nós temos hoje diferentes habilidades do aluno, tá? O nosso aluno tem habilidades do aluno moderno. E nós brincamos que nós temos hoje professores que são do século XIX, tá? Que aprenderam no século XIX, passaram pelo século XX e estão ensinando alunos do século XXI. Então, nós temos, escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Então, nós temos essa diferença, né, de aprendizagem e ensino hoje. E nós temos que pensar que nós, como educadores, não podemos ensinar os nossos alunos para o nosso passado e nem para o passado dos pais dele. Nós temos que ensinar os alunos para o futuro deles, tá? Então, isso tem que acontecer conosco também. Nós temos que ver o melhor conhecimento, a melhor mediação, o melhor caminho, a melhor trilha, não o melhor trilho, mas a melhor trilha para o nosso aluno aprender as habilidades que ele precisa e entender que esse aluno tem habilidades do mundo moderno. Por exemplo, eu venho do mundo físico, não venho do mundo líquido, e nem Bauman escreve. Mas olha só, o meu sobrinho que mora aqui, é um exemplo que eu gosto de dar, aqui no fundo da minha casa, com o meu irmão, ele já é um nativo do mundo digital. Eu não sou nativo do mundo digital e nem vocês. Ele já nasceu dentro do mundo digital. Quer ver um exemplo muito interessante? A cuidadora dele, a moça que estava cuidando dele, deu uma revista para ele. Deu uma revista com uma foto para ele olhar. E ele aprendeu a olhar as coisas no celular e no tablet. Ele olhava os desenhozinhos e tudo mais. Então, o que a gente faz para olhar aqui no celular? A gente clica em cima, escolhe. Tá? Quando a gente quer ver melhor, a gente amplia, pega os dedinhos e amplia. Ela deu uma revista para ele, foi a primeira vez que ele teve um contato com uma revista. E eu observando ele. O que ele fez na foto, na revista? Ele clicou em cima. Porque ele queria destacar e não destacava. O que ele fez na foto? Ele tentou abrir a foto, sabe? E ele não tinha tido ainda um contato com uma revista, com um livro. Ele é da época, ele é um nativo digital. Enquanto ele acontece
Ele chega na frente da TV, que não é touchscreen, e tenta tocar na TV, porque ele aprendeu no celular assim. Então, ele é um nativo digital. Essa criança, ela é diferente de nós, que quando aprendíamos e saímos correndo para brincar. Hoje a gente brinca assim. Na minha época, a mãe tinha que nos chamar para dentro de casa. Vem, fulano. Tarde da noite a gente queria estar jogando bola e estar na rua. E a mãe chamava. Hoje a mãe tem que empurrar as crianças para fora de casa porque elas não querem sair de casa. Elas querem ficar na frente do computador. Elas querem ficar na frente do tablet, ou olhando o YouTube, ou jogando algum tipo de joguinho. Então, não sei se vocês concordam, nós estamos, né, tendo um outro tipo de aluno agora, que a gente tem que ter um cuidado e entender esse momento como professores. Solução de problemas complexos. O professor é quem motiva e quem incentiva o aluno a aprender, né, ele faz essa mediação, a solucionar problemas mais complexos. Ele ajuda o aluno a ter um pensamento crítico, a desenvolver a criatividade. O professor precisa entender de gestão de pessoas? Sim, mas ele tem que ajudar os alunos a aprenderem a gerir, né, ter essa gestão de pessoas, assim como também gerir suas próprias emoções. Porque no convívio com o coleguinha, no convívio com o jogo, no convívio com a atividade, ele tem que aprender a dominar suas emoções e, ao mesmo tempo, fazer essa gestão das amizades e das pessoas que estão à volta dele, tá? Ele tem que ter uma coordenação com os outros, ou seja, ele tem que saber o que ele faz, ele tem que saber qual é o lugar dele. Por exemplo, quando ele for jogar, ele tem que saber qual é a necessidade que a equipe tem dele, que aquele jogo em equipe tem que se dividir as tarefas. Então, ele tem que ter esse tipo de coordenação com os outros também. Tem que ter uma inteligência emocional, saber o que ele está sentindo e saber administrar isso. Ele tem que ter um julgamento, qual é a decisão certa a ser tomada, tá? Ele tem que fazer essa tomada de decisão, ele tem que entender o que está acontecendo, para, por exemplo, numa jogada lá, ele saber que uma cotovelada no colega não é uma boa decisão, ele tem que saber isso, ele tem que julgar, ele tem que entender. Ele tem que ter uma boa orientação, o professor, ao serviço dele, do que ele está fazendo, mas o aluno também tem que ter uma boa orientação dele enquanto ele está em aula. Nessa tomada de decisão, o professor ele tem que ter essa ideia de que decisão ele vai tomar para aquele método, que metodologia ele vai usar, que tipo de aula ele vai utilizar, em que ambiente ele está. O professor tem que julgar, né, qual é a melhor alternativa que ele vai ter para aquele momento, tá? Tem que haver uma negociação entre o professor e o aluno, fazer atividades que sejam atrativas para ele e também atrativas para o aluno, ajudar o aluno a aprender. Nem tudo que eles querem, o aluno quer, é o que ele precisa. E tem que ter uma flexibilidade cognitiva, tá? O professor tem que cuidar da sua ansiedade, que nós estamos também muito ansiosos, a gente quer que o aluno aprenda e quer que o aluno aprenda rápido, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ajudar o aluno a controlar a ansiedade dele também. O professor é subordinado à instituição, isso aqui é importante a gente entender. O professor ele é subordinado ao quê? A BNCC, ao supervisor da escola, à orientação pedagógica. Então, ele segue a BNCC, o professor, ele segue a orientação pedagógica, ele segue as regras da escola e as normas que são adotadas de conduta pelo supervisor, mas dentro da aula ele é um soberano. Tá? O que é um soberano? Ele que decide que método ele vai usar, ele decide o material que ele tem disponível, ele que decide quais são os objetivos daquela aula, como ele vai trabalhar aquela aula. Então, o professor algumas vezes é subordinado à instituição, mas dentro da sala de aula ele é soberano. O pensamento deve ser formado pelo próprio senso crítico do aluno, ou seja, ele tem que ter essa ideia de que ele traz um conhecimento para transmitir para o aluno, mas ele tem que prever que o aluno já traz uma bagagem cultural e ele tem que usar esse senso crítico do aluno para tornar a aula motivante, para tornar o aluno participativo. Dessas áreas que eu falei, que nós estamos falando em relação ao professor, né, em quadro de igualdade, não mais superioridade, que ele tem que entender as habilidades do aluno moderno, que ele tem que estar ajudando o aluno a ter a solução de problemas complexos e, ao mesmo tempo, ele também tem que solucionar, que ele tem que motivar o pensamento crítico, e tem que ter pensamento crítico, tem que ser criativo, tem que saber a gestão de pessoas e ajudar o aluno também nessa gestão de pessoas, ele tem que ter coordenação com os outros.
inteligência emocional, julgamento, tomar decisão, orientação do serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. Dessas partes que nós conversamos todas, vocês ficaram com alguma dúvida? Está tranquilo? Nós entendemos o que quis ser dito aqui, nós entendemos o que é o papel do professor. Alguma dúvida? Para as aulas de educação física, tá? O que é importante? A gente entender que tem que ter um viés de criatividade. Tá? O professor, ele tem que ter essa criatividade, as aulas precisam ser criativas, e a gente sempre pensa que criatividade é criar algo novo. Na verdade, não é. Às vezes, criatividade é apenas inovar, pegar algo que já existe e inovar, fazer com que aquilo tenha uma cara nova, uma roupagem nova, e que com isso a gente consiga motivar o nosso aluno. Então, olha só, a criatividade. Tudo precisa ter um viés prático na educação física, ou seja, tudo que eu faço na educação física, com diversos objetivos, eu tenho que levar para uma parte prática. Isso é o que motiva o nosso aluno a ter esses desafios na parte prática, tá? Uma aula totalmente teórica, ela é importante? Sim, eu posso dar aula teórica? Sim, ela é importante também. Mas eu tenho que ter um viés prático, ou seja, levar para a parte prática, porque eu ensino como professor de educação física também através do movimento, tá? O maior desafio do professor é quebrar o gelo com o professor, tá? Ou seja, o professor, como professor, ele precisa quebrar esse gelo, que o aluno consiga reconhecer ele como uma autoridade, reconhecer ele como mediador, mas ao mesmo tempo reconhecer ele como um amigo, tá? Uma coisa que acontece muito, e era do slide anterior, com relação a ser soberano naquela aula, a nossa sala de aula, ela às vezes é uma quadra, às vezes ela é um ginásio nas melhores escolas, né, as que têm essa condição, às vezes ela é um saguão, às vezes ela é o pátio da escola. Quando vocês chegam educadamente para falar com a professora de matemática, vocês chegam na porta, vocês batem, ela abre a porta, vocês entram, pedem licença para ela, ela deixou, vocês entraram, e vocês pedem para dar um aviso, é assim que acontece. Coloque um positivo aí, um like, se vocês fazem dessa forma. Vocês fazem esse tipo de procedimento. A porta está fechada normalmente, tu vai dar um aviso, tu bate na porta, ela abre a porta, tu pede licença, pede para dar o aviso, ela é dona da aula de matemática, e tu vai lá e dá o teu aviso. É assim que acontece. Conosco, há uma confusão. Como a nossa sala de aula não tem paredes, o colega pensa que a gente não tem uma sala de aula. E o que ele faz? Ele chega, vai passando na nossa aula, por exemplo, e ela está no pátio, ela grita, Jonathan, não esquece o meu trabalho, me traz na terça-feira. Então, ele chama a atenção do meu aluno, e está tendo atenção comigo, como se aquela aula fosse qualquer aula. Quando ele não vem caminhando e é num saguão, ele passa no meio. Quando ele não passa com uma turma inteira no meio. Por que será que isso acontece? Será que acontece por falta de educação? Ou será que falta uma conscientização de que a nossa aula também é estudar? O que vocês acham? Abra o microfone e vamos discutir o assunto aí. Por que vocês acham que isso acontece? Cabral levantou a mão? Professor, acho que acontece porque é cultural já. Isso aí, desde os primórdios da educação física, aí foi assim, e a gente está batalhando para tentar mudar. Acho que já mudou um pouco. Com o novo sistema aí, com os novos professores de educação física, já deu uma boa mudada, mas antigamente era de praxe mesmo, como o senhor falou. Os professores estavam dando aula ao ar livre e, por ser ao ar livre, não era considerado aula. Era considerado uma recreação somente, um brinquedo. Exatamente. Eles entendem que o nosso aluno está como se estivesse em um recreio. Na verdade, ele está tendo uma aula. E cabe a nós mudar esse conceito, né? Às vezes, tu tem que ser com teu colega, né? Nesse relacionamento com outros professores, quebrar esse gelo. Olha, não leva mal, mas essa é a minha aula. Assim como eu chego na tua aula, bato na porta e peço para entrar e para dar o meu aviso, peço tua liberação, tu é o soberano naquela aula lá, tu tem autonomia, mas na minha aula, desta forma, eu também tenho, eu preciso da atenção dos meus alunos. Eles precisam reconhecer que a nossa atividade
que a nossa aula também é educação. Tá? Nós também estamos educando o nosso aluno. Tá? Por isso que eu fiz essa troca. É importante, né, que o nosso aluno precisa desenvolver a habilidade de resolver vários desafios. Então, na nossa aula, nós precisamos ter um viés prático, tem que ter o maior desafio, que é o quebrar o gelo entre a nossa atividade, entre teoria e prática, e entender que esse viés prático também está educando o aluno, e que nós educamos através do movimento, e que a nossa sala de aula é aquele ambiente ali, e o aluno precisa desenvolver dentro da nossa aula a habilidade de resolver alguns desafios. Então, isso é importante para nós. Da onde sai o nosso conteúdo? Tá? Isso é importante a gente entender. A gente não chega lá na aula e descobre o que vai fazer na hora. Não. A gente tem regras para isso. Em algumas épocas, tá? Existiam algumas regras, algumas matrizes curriculares que a gente tinha que seguir. Hoje, nós temos o que eles chamam de Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? É uma tentativa do governo, né, e através do Ministério da Educação, de que a gente tenha a mesma educação para todo o Brasil, um padrão. Claro, com pequenas diferenças regionais. Ela é trabalhada de uma forma bem interessante. Quando começou, eu só pegava aquela matriz curricular e eu dava alguns itens que eu queria ali. Aí, com o tempo, a gente passou a ter que dar alguns itens, como obrigação. Depois que eu dei aqueles itens, eles foram colocados por anos, tá? O que eu dou no primeiro ano, o que eu dou no segundo e no terceiro, o que eu dou no terceiro e quarto, no quinto e no sexto, no sétimo e oitavo, no oitavo e nono, tá? E o que eu dou no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, no terceiro. Então, eles colocaram uma grade. E aí a gente já sabia o que dava para cada uma dessas séries, vamos dizer assim, para cada um desses anos. Depois, além dessa grade, o período dentro do ano, no primeiro bimestre eu dou isso, no segundo bimestre eu dou aquilo. Por que isso é necessário? Vamos pegar que o Jonathan é militar e o Cabral são militares, se eu não me engano. E eles têm filhos. E o militar está suscetível a uma transferência. Ele sai daqui e vai lá para Manaus. Aí, se o Jonathan tirasse o filho dele da escola hoje e levasse lá para Manaus, chegando lá, se não seguir a BNCC, poderia que o filho dele, no mesmo ano, estando no quinto, no quarto ano, tivesse conteúdos totalmente diferentes. Tá? Hoje, com a BNCC, ele sai daqui e tem o mesmo conteúdo lá. Claro, com algumas diferenças regionais. Agora, com essa melhor organização, ele sai daqui no primeiro bimestre e ele chega lá e o que ele vai ter no segundo é igual ao que ele vai ter no segundo aqui. Então, isso facilita esse tipo de troca. Então, isso é um benefício para a educação física. A gente não chega na frente dos alunos e alonga assim, deuses da educação física, o que eu vou dar hoje? Não, a gente segue a BNCC. Seguindo a BNCC, fica melhor para o nosso aluno e nós ficamos também melhores orientados. O que é a BNCC? A educação física, segundo a BNCC, aborda a expressão dos alunos através das práticas corporais, que possibilitam experiências sociais, estéticas, emotivas e lúdicas, essenciais para a educação básica. É um dos componentes curriculares, no caso da educação física, e uma das competências essenciais para o ensino fundamental. Como área de conhecimento, se enquadra na área das linguagens. Então, olha só, nós, professores de educação física, somos profissionais da área da saúde, mas dentro da escola, a educação física está dentro da área das linguagens, porque nós ensinamos através do movimento, nós ensinamos através do corpo, tá? Como área do conhecimento, se enquadra na área das linguagens, junto com a língua portuguesa, língua inglesa e artes. Sendo assim, pois permite ao aluno o acesso ao conhecimento, sentido e significado das manifestações da cultura corporal de movimento, sendo as práticas corporais textos culturais passíveis de leitura e produção. Enquanto disciplina escolar, deve abordar as práticas corporais de acordo com diferentes formas de expressão social, uma vez que o movimento humano caracteriza-se por aspectos culturais. Então, a gente aqui define onde ela se enquadra na BNCC, e entende que ela é parte das linguagens, e entende por que ela é parte das linguagens. E aqui, vou voltar. O conjunto de conhecimentos sobre movimentos. Isso aqui é educação física. Então, o que tem que acontecer nas aulas?
As aulas devem possibilitar aos alunos a construção de um conjunto de conhecimentos sobre seus movimentos, de modo a desenvolver autonomia sobre a cultura corporal de movimentos. De modo a desenvolver autonomia sobre a cultura corporal de movimentos, para o cuidado de si e dos outros. Dessa forma, são capazes de atuar de forma autônoma e confiante na sociedade, através das diversas finalidades humanas que desenvolve o corpo em movimento. Então, aqui ele tem a possibilidade de entender o seu corpo, de construir o seu corpo, entender o seu movimento, né, a sua cultura corporal e o quanto isso implica na vida do outro, tá? Assim como ele pode se cuidar de si mesmo, como cuidar do outro quando está praticando um esporte, quando está fazendo uma atividade, quando apenas está se deslocando, tá? A educação física tem como um diferencial importante das outras áreas do conhecimento, pois ela não se restringe à racionalidade científica que costuma nortear as práticas pedagógicas, mas vai além e proporciona experiências mais amplas, que envolvem cultura, lazer e saúde. Então, a nossa área ela não é presa a um único conhecimento. Ela se divide em cultura, lazer e saúde. Então, nessas áreas aqui, eu posso ensinar brincando, com hábitos culturais e melhorar a saúde do meu aluno. Então, ela tem esse diferencial importante, a nossa área de trabalho, a educação física, e tem essa importância. É difícil de tu colocar na mente dos governantes que ela é tão essencial quanto o português, tão essencial quanto a matemática. E a gente só entende isso quando a gente vai para o mercado de trabalho e algumas atividades repetitivas no mercado de trabalho, por dificuldades de habilidades motoras, algumas pessoas não conseguem desenvolver. Aí tu percebe a necessidade de educação física. Como também para o desenvolvimento do intelecto. Por exemplo, eu não consigo falar sem mexer minhas mãos. O movimento está da mão, está antecipado à minha fala. Tá? Por quê? Porque a gente aprende também com o movimento, nos ajuda a nos desenvolver, tá? A nos expressar. As práticas corporais possuem 3 elementos fundamentais, anotem isso. O movimento corporal, um elemento essencial, então a matéria-prima do nosso trabalho é um movimento. O que é matéria-prima, professor? A matéria-prima do nosso trabalho, matéria-prima dessa xícara aqui é essa porcelana, vamos dizer que seja de porcelana. Matéria-prima dela é isso. A matéria-prima do meu trabalho é o movimento corporal. A matéria-prima com que eu trabalho é com o movimento. A organização interna, tá? Como uma lógica efetiva de graus variados, ou seja, eu recebo esse movimento do mundo, eu consigo fazer uma lógica interna, pensar sobre tática, posso pensar sobre estratégia, e tudo isso eu posso também pensar como é a minha movimentação. E ela é um produto cultural, porque ela está associada ao lazer, ao entretenimento e à saúde do corpo. Então, eu posso utilizar ela associada como uma brincadeira, como recreacional, para aliviar estresse, aliviar a ansiedade, aliviar a depressão. Como eu também posso ter como cuidado de saúde, como a qualidade física do indivíduo, evitar o sedentarismo, a obesidade, e também o intelecto, né? Evitando a depressão. Então, ela é um produto cultural associado ao lazer, entretenimento e saúde do corpo. Tá? Quais são os eixos da educação física na BNCC? São 6 unidades temáticas. Tá? A educação física e a BNCC consideram as práticas corporais tematizadas e divididas em 6 unidades temáticas, que devem ser elaboradas ao longo do ensino fundamental, apresentando possibilidades de manifestação cultural, brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e aventura. Tá? Depois eu volto nesse aqui, eu gostaria que vocês anotassem, tá? Quais são as 6 unidades. Brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e aventura. Espero que vocês tenham anotado. Eu vou parar esse primeiro bloco para a gente dar uma conversada e uma descansada, tá? Parei este bloco, interrompi então a gravação.